Afinal de contas, o que é que significa os termos cessacionismo e o termo continuismo? O que é que significa e quais são as implicações desses dois conceitos? Muito bem, são palavras que derivam de dois verbos. O verbo cessar, daí vem cessacionismo, e o verbo continuar, daí vem continuismo. O cessacionismo é aquela filosofia, aquela teoria, eu até tenho dificuldade de tratar como teologia, porque teologia, para mim, ela tem que estar pautada na palavra de Deus, nas escrituras, e eu não vejo sustentação bíblica para o cessacionismo, então eu vou chamá-lo de teoria, um sistema, um pensamento que entende que os dons espirituais, aqueles listados por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, 6, 7, 8, 9, 10, esses dons eles teriam cessado, eles teriam terminado, eles teriam o seu prazo de validade vencido ao final do primeiro século, com a morte dos apóstolos de Cristo, ou, quando muito, durado até a formação do cânon do Novo Testamento, quando então a palavra de Deus, escrita e reconhecida como palavra de fato de Deus, teria tomado totalmente o lugar dos dons espirituais, dispensando-os, inutilizando-os e fazendo-os caducarem na igreja do Senhor. Então, os cessacionistas que remetem no retrovisor da história até, pelo menos, Agostinho de Hipona, bispo africano, que viveu lá entre os séculos IV e V, que foi um dos grandes proponentes da teoria cessacionista, ela foi desenvolvida ou sistematizada com muito mais robustez recentemente, no século XIX, início do século XX, com um grande expoente calvinista de nome Benjamin Warfield, que defendeu a cessação dos dons espirituais. Esse foi um tópico de sua grande, volumosa obra, Milagres Falsificados, onde ele ali, tendo bebido muito no racionalismo alemão, acaba que pôr em descrédito relatos contemporâneos de milagres e de operações sobrenaturais do Espírito Santo, e então volta a defender com muito mais, vamos dizer, sofisticação teórica, aquilo que Agostinho, lá entre os séculos IV e V, já havia defendido acerca da cessação dos dons espirituais. Contrário a este pensamento, a esta filosofia, a esta corrente teórica que tem sido abraçada por muitos expoentes e por algumas igrejas protestantes, nós temos o continuismo, que é, aí eu vou chamar não de teoria nem de filosofia, mas de doutrina bíblica, teologia pura, ortodoxa, cristã, bíblica, neotestamentária, da contemporaneidade dos dons espirituais. O continuismo diz que todos os dons do Espírito Santo continuam e continuarão em operação na igreja como expressão do reino de Deus entre nós, como aspectos preponderantes do ministério do Espírito Santo na igreja e como elementos, recursos fundamentais para a igreja edificar-se a si mesma e proclamar o evangelho de Cristo ao mundo inteiro. Então, em termos conceituais, são essas as distinções. Cessacionismo defende cessação dos dons espirituais, continuismo defende a contemporaneidade dos dons espirituais, pelo menos até Jesus voltar. Há quem, inclusive, vá dizer, afirmar e escrever, ainda hoje eu li aqui uma obra, para fazer um fichamento, a obra de um importante pastor pentecostal brasileiro, que foi um dos maiores nomes do pentecostalismo na segunda metade do século passado, pastor Estevão Ângelo de Souza, os nossos irmãos aqui, especialmente no Brasil, o conheceram, e o pastor Estevão Ângelo, ele tem um tópico lá
no livro que ele escreveu sobre a doutrina do Espírito Santo, em que ele fala sobre as manifestações do Espírito Santo durante o reino milenar de Cristo Jesus. Né? Então ele foi mais longe. Ele coloca os dons espirituais até mesmo durante o milênio. Mas, pelo menos, até Jesus voltar, os dons continuam operantes na igreja, assim cremos nós, pentecostais, carismáticos, continuistas em geral.